Voltamos com a transmissão da posse do governador Geraldo Alckmin. Aqui comigo está o Marco Antônio Villa, historiador. Estamos aí acompanhando. Comentarista do Jornal da Cultura também, né, Villa? E acompanhando, é interessante ver e aprendendo os comentários do Mário sobre essa questão toda do cerimonial, né? Porque a gente vai aprendendo que para nós algumas coisas não têm significado, mas tem, né? E o Mário Ameni, que é um especialista em cerimonial, foi chefe de cerimonial do governo. Sempre trabalhei no governo. Vamos ao Palácio dos Bandeirantes, onde está o repórter Ricardo Ferraz. Ricardo, é com você. Pois é, William, nós estamos aqui posicionados já aqui ao lado do tapete vermelho, por onde o governador Geraldo Alckmin deve passar. Já tem bastante gente aqui no saguão do Palácio aguardando a chegada do governador, que já saiu da Assembleia Legislativa e está se dirigindo para cá. Tem prefeitos, viu, William? Conversei com prefeitos do interior aqui, familiares dos secretários que vieram prestigiar a posse dos seus familiares, né? E muita gente nessa expectativa. Daqui a pouco a gente volta quando efetivamente o governador chegar aqui para dar posse aos secretários. Ok. Mário, quanto tempo o governador demora para chegar Não, lá? eu acho que o deslocamento é o problema do embarque do secretário naquelas vans. Então, porque uma van, você tem que entrar até... Sempre eu comentei que eu não gosto de adotar van, nem ônibus, porque cada um que sobe quer conversar com o outro, e você vai atrasando. Então, adota-se carros que o cara entra, fecha a porta, a pessoa e inicia-se o deslocamento. Então, acho que o atraso não é porque está com a escolta, o trânsito em São Paulo está tranquilo, então acho que só o embarque que está atrasando lá a saída dele. E o saguão, o hall do Palácio, está com algumas pessoas, porque as outras já estão, acho que na plenária, no auditório, aguardando, já tomaram os seus assentos, aguardando, porque se deixar para entrar depois, está lotado, não vai conseguir entrar. O Villa, no bloco anterior, a gente estava falando, encerramos falando sobre o secretariado, né? Perfeito. Sobre a posse. O governador tinha a intenção de reduzir 4 secretarias e não reduziu, para justamente acomodar aqueles partidos da base aliada. Sim. Isso é bem o perfil de quem está pensando mesmo em 2018. Mas eu não gosto disso, sabe? Eu acho que a máquina ela tem de ser enxugada. Eu acho que no governo federal são 39 ministérios, é um excesso. Não há país democrático sério que tenha 39 ministros. Eu acho um excesso. Salvo engano, em São Paulo são 25 secretarias, se eu não estiver errado, né? Eu acho um certo excesso. Eu acho que poderia ter um corte, você transformar certas secretarias em subsecretarias, de onde elas foram desmembradas. Não me parece que essa seja a melhor forma da gestão. Eu acho que quando você mantém as secretarias para fazer composição política, eu não acho um bom sinal. Não acho que deve se trabalhar com os partidos com hostilidade. Não é assim. Ao estilo Collor, por exemplo, na sua presidência, não tinha uma relação hostil com os partidos e com o Congresso, ao menos durante os 2 primeiros anos do governo, isso foi muito claro. Eu acho que não, mas, por outro lado, me parece que é um excesso de secretarias, e aí a máquina fica um pouco emperrada, tal. Então, eu não considero esse se fosse eu, nunca serei, evidentemente, porque eu nunca vou exercer nenhuma função pública, como eu já disse, mas eu não faria, eu diminuiria, mesmo tendo o custo de ter problemas da composição. Vale lembrar que São Paulo tem um monte de autarquias, Mas ele conseguiu um equilíbrio de contas, não, Villa? Essa questão das contas, um problema grave que a gente olha os estados brasileiros é olhar as contas públicas dos estados. São Paulo conseguiu, ele está enfrentando com êxito essa questão. Tem estados que são ingovernáveis. Eu tenho dó do governador do Rio Grande do Sul. E ele sabe que ele tem uma bomba. O Rio Grande do Sul, economicamente, é ingovernável. Exatamente. A maior dívida que tem. Você tem um orçamento engessado. Tem estados em que o orçamento... A folha de pagamento representa 105 do orçamento, quer dizer, tudo que você gasta ainda não é suficiente só para pagar o funcionário público. Não é o caso de São Paulo. Então, no caso de São Paulo, você teve uma administração já mais eficiente. E isso deve-se, vale lembrar, à gestão Mário Covas. A primeira gestão Mário Covas colocou em ordem as finanças do Estado. Por quê? Depois da gestão Quércia, que destruiu o Banespa foi destruído, entende lembrar, né? Criou problema. É bom lembrar, as pessoas não se lembram, mas o historiador tem que lembrar. Em 1990, em dezembro, os funcionários públicos não receberam o 13º.
não receberam o salário, porque não tinha dinheiro. O Estado de São Paulo não tinha como pagar os funcionários públicos. Meses foi um horror. Aí o Fleury tomou posse em março, 15 de março de 91. Aí também fez uma gestão em termos econômicos muito problemática. O Mário Covas herdou uma situação dificílima. Então, ele, inclusive, os 2 primeiros anos, 95 e 96, foi de relativa impopularidade, que foi para cortar gastos e pôr ordem na casa. E no momento em que você tem o Plano Real, também na esfera nacional tal, né? E o PSDB também era o governo, estava no governo da República. Então, a partir dali, começou a se colocar ordem tal, no Estado. E isso é uma coisa fundamental. A gente não acha que gastar é bom. Gastar quando você tem dinheiro não tem problema. Agora, quando você fica contraindo empréstimos, aumentando a dívida pública, você está empurrando o problema para o sucessor. E no caso de São Paulo, como de alguns outros estados, a gestão das contas públicas ela é feita de forma eficiente. Vamos falar dos... Mário. Nós estamos falando do secretário, o governador Geraldo criou uma secretaria, que é a Secretaria do Governo, será gerida pelo Saulo. Então, você acha que ele criou isso por quê, William? Eu acho que o Saulo vai ser uma espécie de primeiro-ministro, dá a impressão, né? Uma espécie de primeiro-ministro, o que sinalizaria, claro, nós já estamos inventando hipóteses, pensando assim, que ele vai, algumas tarefas de governo, ele deixa com o primeiro-ministro e começa a pensar no plano nacional, né? Porque construir uma candidatura para presidente da República, se ele desejar fazer isso, não pode ser feito como ele fez em 2006. Isso você não faz na véspera da eleição, isso você constrói ao longo de 4 anos. Né? Portanto, você precisa ter uma presença nacional. Eu acho que muitas vezes os governadores dos estados mais importantes, eles não têm presença nacional. Então, governadores de São Paulo, Minas, Rio, por exemplo, que é o triângulo de ferro da política brasileira, eles têm de ter uma presença nacional nos grandes debates nacionais. E aí a questão da máquina. Pode ser que o Saulo, como secretário de governo, uma espécie de primeiro-ministro, dê agilidade e sobre tempo para o governador fazer articulação política e buscar ter uma presença nacional mais efetiva. Saulo de Castro Abreu Meu filho. Sim. Uma questão assim, existem as secretarias que elas têm dinheiro. Sim. E outras são gestoras de política. É verdade. Qual que você acha que tem mais peso, hein? Olha, eu acho que o Duarte Nogueira, o secretário de Transportes, vai ser o que vai ter o grande desafio. Porque é o grande desafio. E aí a questão do transporte público, na área que é feita ao governo do Estado. Eu acho que essa é uma... Se conseguir desatar o nó do transporte, eu acho, inclusive, projeta a figura do Duarte Nogueira, que é um deputado federal, já foi prefeito várias vezes de Ribeirão Preto, etc., como uma figura no conjunto do Estado. Deputado federal bastante ativo e tal, mas essa questão do transporte me parece central. Né? Bom, essas imagens aí que estamos vendo é do Palácio dos Bandeirantes. Que tem belos quadros, né? O Palácio tem um rico acervo, né? Tem uma iconografia ali. Cabe ele ressaltar, assim, todas as missões internacionais, tanto empresariais ou políticas, a primeira coisa, ao chegar ao Palácio, assim, antes de falar governador, posso olhar o acervo? São obras de Portinari, Aldemir São Martins. Todos passam, porque uma hora tem as meninas do acervo que acompanham. E, então, primeira coisa, primeiro-ministros, presidentes, os reis, rainhas, eles vão no mezanino. Alguns salões, infelizmente, não têm acesso, mas a grande parte está exposta no Salão dos Pratos, nos salões do Palácio. Então, o governador chega por aí, não é isso? Chega por aí. E depois o vai para... William, é o seguinte, esse tapete que você está vendo, vermelho, é apenas para o governador pisar, que é ele que é a autoridade. Porém, é muito difícil. Quer dizer, as demais pessoas passariam pelo lado de fora do tapete. E somente ele, a dona Lu, Márcio e senhora, as Luz, né, são as duas Luz, então passariam por esse tapete. Mas tenho certeza que isso não vai ocorrer, que vão todos passar no tapete. Porque o tapete também é uma honra, também é. Uma vez nós recebemos a Madonna no Palácio, até o Serra, o governador, e aí falou assim, vamos colocar tapete vermelho. Eu falei, para quê? A Madonna é uma autoridade? É uma pessoa que tem famosa, realmente... um artista do entretenimento. Não é questão de artista. Nós até conversamos, nós estávamos no gabinete do governador durante a conversa, e aí perguntaram para a Madonna assim, Madonna, você acha que esse projeto seu de apoio às crianças, tal, isso aí é importante? Eu falei assim, eu coloquei 80 milhões de dólares e botei meu nome. E você acha que eu faria isso por quê? Numa coisa que eu tenho dúvida? Não, eu tenho certeza que o meu projeto vai ser um sucesso. Então, essa é a Madonna. Ao final, ela passou pelo tapete vermelho? Não, ela passou sem o tapete. Porque eu fiquei curioso agora. Você falou dessas questões aí de visitação das obras, desse acervo artístico
do Palácio dos Bandeirantes. Como é que o cidadão, o popular, ele pode visitar? Ele pode agendar a visita? Tem uma agenda, tem no site do governo, inclusive muitos turistas chegam de ônibus, vans. Mas tem que agendar antes, né? Tem que agendar, porque a grande maioria vai durante o final de semana, acho que a gente sabe domingo, ou feriados, essas coisas. E no dia a dia, realmente, só quem pertence ao governo, tal, porque alguns visitam, alguns grupos pequenos, principalmente ligados ao corpo consular. Então, às vezes, recebe um grupo de empresários que querem conhecer o palácio e eles vão e tem o pessoal que faz a monitoria do acervo. Muito bem, daqui a pouco nós vamos ver aí quem vai pisar ou quais as autoridades vão pisar nesse tapete vermelho aí. Segundo o Mário, a Meni seria só o governador, esposa, o vice e o governador, né? Eu acredito em milagre aí. Uma coisa, posso completar? Sim, claro. Nossa esquerda aqui do vídeo tem uma bandeirinha ali hasteada. Isso. Não sei se depois pode... Próximo ao cavalo ali, né? Aquela bandeirinha quer dizer ao mundo, quem sabe, quer dizer, o governador vai estar no palácio. Toda vez que o governador sai do palácio, aquela bandeira é arriada. Aquilo é o símbolo do governador. Então, o governador saiu do gabinete dele, embarcou no carro, no helicóptero, essa bandeira é arriada. Então, se eu estou passando na Avenida Morumbi, eu olho, vejo essa bandeira, eu falei, o governador está aí. Então, não adianta você ligar para a secretária e falar assim, ele não está, que saiu. Não tem jeito. Não tem jeito. Então, está aí. Isso aconteceu, eu falo, porque nós tínhamos uma missão estrangeira e por qualquer motivo, não podia atender. Sim. Aí a pessoa falou, não, mas ó, o governador não está no palácio. Eu falei, então, por que a bandeira está chiando? Aí acabou o seu assunto. E aí é o plenário Ulisses Guimarães, né? É o auditório Ulisses Guimarães. Todas as cadeiras já estão nominadas aí das principais autoridades. Provavelmente os secretários vão estar à esquerda do palco. Então... e essa intervenção aqui na entrada, né? Isso aí é novo, né? É novo, porque isso não fazia parte o Mário da estrutura Covas, sabe como do chamava isso? O Mário Covas falava assim, é o posto de gasolina mais próximo. Que parece uma intervenção que você diz essa estrutura metálica. Essa estrutura que é para cobertura, né? Para da chegada das autoridades. E o governador chamava de posto de gasolina. Ele falou, o posto mais chique que eu vi. O arquiteto, obviamente... Vila, vamos continuar falando aí da questão dos desafios do governador. Eu gostaria, um dos desafios do novo mandato do governador Geraldo Alckmin é o combate à escassez de água nos reservatórios. Alguns planos já foram anunciados para que esse problema não comprometa ainda mais o abastecimento residencial do comércio e da indústria. As chuvas abaixo da média e seguidos recordes negativos nos níveis dos reservatórios acenderam um alerta para o risco de desabastecimento de água. O principal dos 6 sistemas que abastecem a região metropolitana, o Cantareira, registrou menos de 10% de volume no meio do mês de dezembro, já contados os volumes de 2 reservas técnicas, o chamado volume morto. O Estado e o governo federal anunciaram em dezembro a construção de um novo sistema de abastecimento para a região metropolitana. O sistema vai levar água para 1,5 milhão de pessoas em 7 municípios, reduzindo a dependência dos outros reservatórios. A obra está em andamento e deverá ser concluída em 2017. O novo sistema é fundamental para garantir o abastecimento nessa região e impedir mais perdas na indústria e no comércio. Segundo a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, só em 2014, mais de 3 mil postos de trabalho foram fechados por causa da maior seca dos últimos 80 anos. A falta de água comprometeu a produção e afetou a arrecadação do ICMS. As 3 universidades públicas do Estado, USP, Unicamp e Unesp, que dependem de repasses do governo, também entraram em crise em 2014. A pior situação é o da Universidade de São Paulo, que gasta mais de 100% dos recursos com a folha de pagamento e usa reservas para pagar as contas. O Estado também tem muitos desafios na área de segurança pública. Conseguiu diminuir os furtos e roubos de carros com uma nova lei contra os desmanches, mas ainda enfrenta seguidos aumentos de outros índices de violência. Em outubro, o crime de roubo subiu pelo 17º mês consecutivo. Na área do transporte, o desafio é ampliar a área de cobertura de trens e metrô na região metropolitana.
Atualmente, o governo realiza simultaneamente 4 obras em linhas de metrô e 2 linhas de trens da CPTM. O governo também precisa ampliar a capacidade de investimento do Estado nos próximos 4 anos. Os gastos com obras caíram por 2 anos consecutivos em São Paulo. Muito bem, já estamos com a imagem aí da chegada do governador ao Palácio Bandeirantes, onde ele dará posse ao seu secretariado. Mário, como previsto, o governador está à frente, mas ele não está sozinho. Não está sozinho. No tapete vermelho. Você vê que meus anos de experiência provam que... Até, o governador, o vice-governador, o presidente da Assembleia e logo atrás o Naline, o presidente do tribunal, têm o direito, são os 3 poderes. Os demais... Agora ele provavelmente vai ao gabinete. E Ele depois vai ao retorna. gabinete só depois que ele vai ao auditório, é isso? Acredito que ele vai ao gabinete. Na verdade, como é um governador reeleito, se fosse um governador eleito, né, apenas um mandato, estaria o outro governador o antecessor aguardando, como exatamente ao término da cerimônia, o governador sai lá do auditório, vem aqui e se despede, até o antecessor embarcar e seguir destino. Então, no caso do Lembo e tal, então o governador chegava aqui, olha, prazer, até logo, e ele embarca, ou seja, sai da minha casa e vai embora, né? Está se despedindo, porque eles moram no palácio, né? Então, está se ausentando da casa e o outro assume a casa. Nesse caso da reeleição, ele, então, não tem esse momento. Agora, uma curiosidade aqui de cidadão. O governador agora quase meio-dia, né, 15 para o meio-dia, eu já estou com fome. Não sei se vocês aqui também do estúdio estão com fome. O governador dá um pit stop para comer alguma coisa ou ele vai direto? Porque a posse demora um pouco, né? Provavelmente agora, se subir no gabinete, alguém vai preparar alguma coisa para ele. Não almoço, né? Não almoço. E almoça com autoridades hoje ou não? Não, hoje não, porque não vai... Normalmente é em família, ou só se ele fizer um convite especial aos 2 outros poderes. Quer dizer, certo seria o governador ir à tarde para a posse da presidente da República. Exatamente. Mas eu acho que o governador Geraldo Alckmin não irá, não é isso? Eu acho que não. Eu, a princípio, eu tinha uma informação que ele iria, né? Não vai. Não vai. Pelo menos a imprensa está divulgando que ele não irá. Exatamente, ele não irá. Então, a cerimônia é encerrada aqui, não sei se ele fará algum convite, né, para o Naline, desembargador, almoçar com ele, mas pelo que eu conheço do governador Geraldo, ele vai, acho que almoçar com a família, com o Tomás, com o Geraldinho, tal, com a Sofia, com os netos. Ele é bastante então, familiar, caseiro. Né? Caseiro. Então, o Vila, a gente... E econômico. E econômico, né? Bom para o Estado. Bom né? para o Estado. Ele falou que reduziu o endividamento do Estado, né? Isso, o Vila, nós falávamos sobre desafios do governador, né? Sim. Um dos maiores desafios é a água, mas não depende só dele, né, Vila? Mas ele parece que já está fazendo algumas ações para minimizar o impacto da falta de água no Estado. Eu acho que a relação com os governadores também, especialmente do Rio de Janeiro, porque algumas bacias são comuns, né? São Paulo, Rio, tem a questão também de Minas Gerais e a ação do governo federal. Eu acho que, porque é um problema grave. Nós vivemos durante muito tempo com a ideia da abundância, ad eterno da água tal, né? Era a história de varrer a calçada com esguicho tal. Isso certamente é página virada, né? Porque a água vai continuar por um bom tempo escassa, tem a questão do preço da água tal, né? E temos de mudar os hábitos e, fundamentalmente, cabe buscar mais água de locais mais distantes, mais longínquos, o que leva ao encarecimento da água também. Agora, essa é uma questão vital. As hidrovias, e aí evidentemente não tem nada a ver com o governador, tem a ver com São Pedro, as hidrovias ficaram paralisadas. E houve um enorme prejuízo. As hidrovias transportavam, por exemplo, a parte de cereais, de grãos, era fundamental. Exatamente. E aí, porque não choveu, aí não cabe, evidentemente, você fazer uma obra para resolver essa questão. Agora, em relação ao abastecimento das grandes cidades, eu acho que esse é o grande desafio. E o papel da Sabesp, a Sabesp tem recursos para isso, tem um orçamento considerável, mas essa é uma das tarefas assim, fundamentais, porque claro que nós tivemos nos últimos 80 anos, o pior período de chuva e tal, mas nada indica que deve ter uma melhora a curto prazo, mas isso também é um indicador para a gente trabalhar com mais cuidado a questão da água. O André Matarazzo também tem vereadores, né?
Essa questão da chuva, Vila, se comprometer o orçamento de São Paulo, compromete o orçamento do Brasil, né? Brasil. São Paulo é o quê? 30% do PIB do país vem aqui de São Paulo. E comprometeu a agricultura. E em outros estados também. É bom lembrar que Minas, puxa vida, a situação de Minas é que teve usinas em Minas foram desligadas no Rio São Francisco e tal. Então foi uma situação catastrófica que afetou o Centro-Oeste também, algumas regiões do Centro-Oeste. Então isso vai ter efeito na economia, porque pode diminuir a produção agrícola, e aquela velha história, aumenta a inflação. Essa questão da água é que nós temos uma agência, a Agência Nacional de Águas, que deveria ter uma atuação nacional, né? Muito mais efetiva sobre essa questão da água, mas ela acabou sendo partidarizada, né? E tomada por pessoas que sabem tudo, menos de água, sabem fazer negócios, nem sempre republicanos. Aquela senhora Rosemary Noronha, por exemplo, indicou 2 bebês, os bebês de Rosemary, para a ANA, para a Agência Nacional de Água. E isso é uma questão central, porque afetou o oeste do Paraná, São Paulo, Minas, Rio, uma parte do Centro-Oeste. Então, é uma questão grave a questão da água. E é uma questão que afeta todos os estados. Portanto, a participação da União é central, né? Do governo da União. Agora, o governador Geraldo Alckmin tem aí nos próximos 4 anos, ele terá que dar mais dinamismo a esse governo, né, Vila? Metrô, transporte público, isso é o segundo ponto, né? Olha, nós vamos ter agora, começa mês de janeiro, a posse é sempre alegre. Ninguém leva problema no dia da posse, todo mundo se cumprimenta, alegre, parece final de novela, todo mundo feliz na posse. Os problemas vão ocorrer já amanhã. Por exemplo, nós já vamos ter manifestações na semana que vem sobre a questão do aumento da passagem aqui em São Paulo, que afeta a prefeitura, algumas coisas, e outras o governo do estado. Então, nós vamos ter um pouco de tensão, mas, habilmente, se aumentou as passagens nas férias, que você tem um efeito político negativo menor. Tal. Agora, essa questão do transporte, da eficiência do transporte, da CPTM, do metrô, no caso da região metropolitana, e não só os outros transportes, como então, nós temos a parte de ônibus que liga, por exemplo, São Bernardo a São Paulo, Jabaquara, tal, isso é central. Nós temos a maior região metropolitana das Américas aqui. Então, o desafio de você garantir a mobilidade, isso significa qualidade de vida. O sujeito perder menos tempo, fica mais com a família, estuda mais, diminui o estresse. Você, economicamente, você tem ganhos econômicos disso. Quer dizer, é essencial fazer a questão do transporte caminhar, as obras públicas. E uma pergunta que um dia eu quero ter a oportunidade de falar com o Duarte Nogueira, não sei, por que as estações do metrô em São Paulo são verdadeiros mausoléus do faraó? Eu não entendo. No mundo inteiro é uma escadinha, né? Assim, o mundo inteiro. Você desce uma escadinha algumas vezes, escadinha assim. E aqui precisa ter um enorme edifício. Então, eu não sei por que não fazer uma coisa mais simples. Você lembrou o governador Montoro. O governador Montoro inaugurou o metrô Santa Cecília e tirou a escada rolante e deixou, era somente rampas, porque a escada rolante era um custo, etc. Então, nós temos alternativas, claro que aí o custo é ínfimo e tal, mas nós temos alternativas, diminuir um pouco e construir mais linhas do metrô. Isso aí é essencial, né? Só uma coisa. Eu fui inaugurar com o governador Mário Covas uma estação do CPTM na Marginal de Pinheiros. Festa, aí aparece Marcos Mendonça, nosso vereador, com o pé quebrado, uma cadeira de roda. Eu vim para a cerimônia, eu falei, Marcos, some daqui, que essa não tem acessibilidade. Eu falei, você desaparece dessa cerimônia. Se o governador vê você aqui com a cadeira de obra, ele acaba com você. Ô, Mário, nós estamos com imagem aí de alguns secretários, né? Isso são 25 secretarias. Nogueira, exatamente. Eu vou ter que contar essa história. O João Carlos Souza Meirelles está ali com aquela bengala. Nosso querido. Ok. E o governador Marcov sempre falava assim, olha, isso aí é um fingimento. E toda vez que nós estamos nos prédios, o João Carlos pega essa bengala e joga pela janela e corre e pega ela antes de cair no chão. O João Carlos será secretário de Energia, né? E ele era o João Carlos que deu aquele famoso cavalo do Beto Carreiro, aquele famoso cavalo, olha, era do João Carlos e presenteou o Beto com aquele cavalo branco, eu não lembro o nome do cavalo, e que foi até a morte, né, do Beto, foi o grande cavalo que fazia grande espetáculo, mas era dele, do João Carlos, grande fazendeiro, grande agricultor. Bom, eu acho que o Ricardo Ferraz, eu tenho certeza que o Ricardo Ferraz, nosso repórter, está lá e quer falar alguma coisa sobre essa composição do secretariado.